Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje. Temos aí a aula de número 27, objeto de conhecimento, construção da textualidade, relação entre textos. Detalhamento, versos livres, formas fixas, utilizando recursos visuais, linguísticos, semânticos e sonoros. Esse é o assunto da nossa aula, seguimos para ela. Muito bem, turmas. Então, hoje nós iremos estudar um assunto bastante interessante que é poema e poesia. Então, como todo texto, né, tem aí um assunto, um tema que pode ser trabalhado nesse texto. E o gênero textual é o gênero literário, né? Os poemas, eles pertencem ao gênero literário. E aí, o poema também tem um objetivo, né? Tem um público-alvo. Então, qual seria o objetivo de um poema, né? Despertar a emoção quando ele é lírico, né? Tocar os sentimentos, as emoções do ser humano. E aí pode ter outros temas, pode ter outro objetivo, né? Pode fazer uma crítica também. Né? Depende da escola literária que esse poema pertence. Na atualidade, né, na pós-contemporaneidade, nós podemos encontrar poemas com temas diversos, né, que tratam de coisas do nosso tempo. Assim como outros poemas de outras escolas literárias mais antigas, elas vão também tratar temas daquela sociedade, daquela época, daquele tempo. E o leitor, o público-alvo, né, pode ser crianças, pode ser jovens, pode ser pessoas adultas, né, pode ser também direcionados a fazer uma crítica a políticos, né, a questão da política, a questões sociais, ambientais. Depende do tema, né, que o poeta queira explorar e também qual é o seu público-alvo que ele quer atingir. Então, o poema, a gente pode construir o texto, né, refletindo o contexto de produção desses poemas. Então, seguindo, nós vamos conhecer aí mais um conceito, né, do que é poema e do que é poesia também, porque são duas coisas diferentes, mas que elas estão no mesmo texto. Então, a poesia, ela é um texto poético, né, pertencente ao gênero literário. Geralmente é escrito em verso também. Pode ser em versos, pode ser em estrofes, né? Que faz parte do gênero literário denominado lírico. Quando ele é voltado para a questão de emoções, sentimentos, a gente chama, ele é do gênero literário lírico. A poesia, ela combina palavras, significados e qualidades estéticas. Através de quê? Do uso das palavras, né? Nela prevalece a estética da língua sobre o conteúdo, de forma que utiliza de diferentes dispositivos, os dispositivos fonéticos, sintáticos e semânticos. Então, a poesia, gente, ela está no texto, está na composição textual do poema. Então, o poema é a estrutura, é a organização que as palavras se encontram, né? Formando versos, rimas e estrofes. A poesia é o conteúdo do poema. E a poesia, ela vai despertar o ritmo, a sonoridade, a musicalidade e, além disso, ela vai despertar sentimentos no leitor. Então, esse é um dos objetivos do poema, né? Da poesia, aliás. Despertar o sentimento, né? E também criar imagens. Quando você está lendo um poema, você começa a visualizar determinadas coisas que estão descritas, né, por meio de palavras no poema, certo? Então, a maioria dos poemas são organizados em versos, né, e estrofes, além de ter a rima. Essa organização espacial é espacial, visual e colabora para a identificação do gênero já pelo seu formato, ou seja, pela forma que o poema está organizado. Então, de acordo com essa forma, essa estrutura, a gente consegue identificar que aquele texto ele é um poema e não um texto em prosa, né? Um texto discursivo, um texto dissertativo. Ele é diferente, ele tem
a sua estrutura e suas características que vão diferenciar desses outros textos, certo? Então, nós vamos ver agora, vamos ouvir, aliás, vocês vão acompanhar, né, a leitura aí de um poema, né, através do áudio off, e depois a gente retorna para fazermos a análise desse poema. Seguimos aí, vamos lá. 2 dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Otávio Roth. Otávio Roth. Passarinho na janela, pijama de flanela na panela. Gato andando no telhado, cheirinho de mato molhado. Disco antigo sem chiado. Pão quentinho de manhã, drops de hortelã. Grito do Tarzan. Tirar a sorte no osso, jogar pedrinha no poço, ou um cachecol no pescoço. Papagaio que conversa, pisar em tapete persa, eu te amo e vice-versa. Vagalume aceso na mão, dias quentes de verão, descer pelo corrimão. Almoço de domingo, revoada de flamingo, herói que fuma cachimbo. Anãozinho de jardim, lacinho de cetim, terminar o livro assim. Muito bem, turma. Então, vocês viram aí, ouviram e acompanharam a leitura do poeminha. Agora nós vamos fazer a análise, tá? Então, vocês acompanhem a explicação. Vamos lá. Então, o título do poema é 2 dúzias de coisinhas à toa, que deixam a gente feliz. Observe que aqui no próprio título do poema, a gente já consegue identificar o tema, né, desse poema. Lembrando que os poemas também têm um tema. Então, observe, coisinhas à toa. Então, significa o quê? Coisas do nosso dia a dia, né? E qual seria o público-alvo desse poema? A gente vê que ele está mais voltado para o público infantil, né? Até aí o adolescente, né? E aí a gente vai percebendo isso através do quê? Das palavras. Por quê? Porque o poema, ele tem essa função também de fazer com que a gente comece a enxergar as coisas, fazer uma imagem mental daquilo que está sendo descrito, daquilo que está sendo falado, né? Por meio dos versos, né? Das estrofes que estão nesse poema. Então, observem aí que aqui nós temos um poema de versos livres, porque ele não está composto em estrofes, tá? Então, lembrem bem, quando ele está junto aqui, como vocês estão vendo, ó, os versos eles estão seguidos, né? Não estão separados por estrofes. Então, ele é chamado de poema de versos livres, certo? Então, vamos seguir, acompanhe aí a explicação. Passarinho na janela, pijama de flanela na panela. Então, observe aqui, ó, passarinho na janela, a gente começa a imaginar o quê? Uma janela com um passarinho, não é? Pijama de flanela, observe que pijama, geralmente as crianças usam muito pijama, né? Na panela ele utilizou essa palavra apenas para fazer a rima. O que é a rima? É a combinação dessas 2 últimas sílabas aqui da palavra, né? Essas 2 letras, né? Que estão se combinando aqui, tá? Para justamente fazer essa sonoridade igual. Então, aqui nós temos o quê? Uma rima perfeita, porque o som é o mesmo. Quando eu digo janela, panela, né? Apesar de nós termos palavras diferentes, com significado diferentes, mas o sentido aí, o sentido e o som é exatamente igual. Então, nós temos uma rima perfeita, né? Esqueci aqui da palavra flanela. Então, ele usou aí essas 3 palavras para fazer a combinação, né? Para formar a rima. Lembrando que a rima só é formada a partir de 2 ou 3 sílabas, certo? Gato andando no telhado, cheirinho de mato molhado. Ó, telhado molhado. Observem aí. Então, inclusive, a gente colocou uma imagem aí, olha, o gato andando no telhado. A gente imagina isso. Logo, o poema está cumprindo com a sua característica, né, de fazer a gente imaginar por meio das palavras. Disco antigo sem chiado, pão quentinho de manhã, drops de hortelã, grito do Tarzan. Então, hortelã, manhã, aqui o an, né?
Se bem que aqui não está exatamente parecido, né? Mas ele vai se aproximando da sonorização. E Tarzan. Tarzan, apesar de não estar escrito com o an, né? Com o tio no final, mas esse som é o mesmo, tá bom? E aí nós temos rimas parecidas, né? Mas elas não são perfeitas. Por quê? Porque manhã e hortelã, apesar de eles estarem rimando, mas não é a mesma sílaba, né? Como vocês podem observar aqui, né? Manhã e hortelã. Aqui já tem um E, né? Então, nós temos rimas imperfeitas aqui, tá? Vamos seguir para o próximo. Tirar a sorte no osso, jogar pedrinha no poço. Ó, osso, poço. Tem o mesmo som? Tem. Mas podemos considerar perfeita? Sim. Podemos considerar uma rima perfeita. Um cachecol no pescoço, papagaio que conversa. Ah, tá. Esqueci aqui. Osso. Então, fizemos mais uma vez aí as rimas, combinando entre essas 3 palavras. Papagaio que conversa, pisar em tapete persa, eu te amo e vice-versa. Ó, versa, persa e versa novamente aqui, ó. Observaram? Então, nós temos 3 rimas perfeitas. Vagalume aceso na mão, dias quentes de verão, descer pelo corrimão. Verão, corrimão. Temos aí as rimas, né? Aqui no caso não são perfeitas. São perfeitas. Apesar de esse som aqui, né, do M, mão, verão, mas tá no mesmo nível, né, de sonorização. Então, elas são rimas perfeitas. Perceberam que ele é um poema, né, que não tem estrofes. Ele segue, né, direto aí com os versos, né? E aí as rimas, elas estão no meio dos versos, né? Elas não estão no final, como é o tradicional, como é o clássico dos poemas, né? Então, isso também é uma forma de a gente constituir os poemas. Existem várias outras formas de a gente constituir poemas. Seguindo, nós vamos ter o final do poema, né? Almoço de domingo, revoada de flamingo, herói que fuma cachimbo. Ó, ingo, e aqui é o imbo, né? Então, a gente percebe que há uma diferença. Então, nós não vamos ter rimas perfeitas aí. Anãozinho de jardim, lacinho de cetim, terminar o livro assim. Então, aqui nós temos in e in. Perceberam? Muito bem. Então, esse poema ele está mais voltado para o público, né, infantil. A gente observa aí lacinho de cetim, né? Almoço de domingo, aí um dia em família, né? E aí a gente vai ver também outras palavras, outras frases que vão remeter aí à infância, né? E agora a gente vai ver a diferença entre poema e poesia. Diferenças entre poema e poesia. Então, o poema é o quê? É uma estrutura, né? Como eu mostrei para vocês, ele pode estar organizado em forma de estrofes e rimas. Isto é um texto escrito em forma de versos, com metrificação ou não, com rimas ou não. Então, o poema ele pode ser organizado, né, em forma de versos e estrofe, e pode possuir rimas ou não. Isso aí depende do gosto do poeta, né, da forma como ele quer constituir o seu poema. Assim, opõe-se à prosa, que é a não utilização de verso na escrita de um texto. Então, o poema ele é diferente de um texto escrito à prosa, que são os textos dissertativos, textos descritivos, né? Então, ele é diferente. Então, observe que quando a gente fala em poema, é a estrutura como as palavras estão organizadas, em forma de versos e estrofe, e as rimas. Já a poesia, ela é o conteúdo, o significado, né, de uma plurissignificação, ou seja, tem vários significados nessas palavras. Pode possuir ambiguidade, estranheza. Por quê? Porque as palavras que estão compostas ali nessa estrutura, ela vai ter vários significados, principalmente quando se usa a metáfora, que é uma figura de linguagem que é utilizada para dar mais ênfase e mais beleza ao poema. Dessa forma, pode haver uma poesia escrita em versos ou em forma de prosa, a chamada prosa poética.
A poesia pode estar na prosa, pode estar no texto dissertativo ou num romance. Ela pode, depende do escritor saber utilizar a poesia dentro desses textos. Mas no poema em si, ela vai ser necessária justamente para dar emoção àquele texto que está sendo criado, né? Então vai se usar musicalidade, vai se usar ritmo, né? As rimas, que vai dar todo um tom especial, né? No momento de fazer a junção de duas palavras para provocar essa sonorização, além de também mexer com os sentimentos do leitor, da pessoa que está lendo. Por exemplo, se for um poema de amor e trata de sentimentos, pode-se utilizar, não é? Palavras, pode-se utilizar as figuras de linguagem, a metáfora, né? a aliteração, a assonância, para dar, né, esse tom especial no poema, no texto, né? E aí a gente vai ver agora um poema chamado A Lua Foi ao Cinema. Vamos lá. Então, a lua foi ao cinema. Observem. A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Então, observe aí que quando você lê esse poema, você começa a imaginar. Imagina que ele está utilizando a palavra lua como uma metáfora, né? Por quê? Porque a lua não vai ao cinema. Então, é uma forma de ele utilizar a lua como um ser, fazendo uma referência a uma pessoa, não é verdade? Então, ele usou a lua como uma palavra que está simbolizada pela metáfora, justamente para dar essa imaginação, né, de alguém indo ao cinema, passava um filme engraçado, história de uma estrela que não tinha namorado. Então, observe aqui que o eu lírico que está falando aqui nesse poema, porque no poema nós temos o eu lírico ou o eu poético, que é a voz, que é o narrador que fala no texto, que fala no poema. Ele afirma que é uma história engraçada, né? Mas seguindo as estrofes do poema, a gente vai perceber que não foi bem isso que aconteceu. Não tinha porquê, era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam ninguém vai dizer que pena. Então observe que agora muda o elemento, agora é uma estrela, né? Também podemos dizer que ela está personificada, né? Porque as estrelas, elas não fazem nada aqui na Terra. Então é uma forma de a gente fazer o quê? Uma metáfora, né? Como se fosse uma pessoa. E as estrelas, elas têm luz própria, né? Quando ele diz, quando apagam, ninguém vai dizer nada. Porque as estrelas também, elas deixam de existir, não é verdade? Era uma estrela sozinha, que ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. Ou seja, era uma estrela pequena com uma luz pequena, né? E se ela desaparecesse, ninguém iria dar falta dela. Então, aqui é como se fosse uma pessoa sozinha, né? Que não tinha tanta importância, não tinha tanta luz, tanta coisa importante, né? E aí, o que acontece nos versos seguintes? A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste. Amanheça, por favor. Então, observe aqui que a lua considerou essa história como algo triste, e não alegre como lá no início, né? Uma história engraçada. Não era uma história engraçada. Foi uma história triste, porque esse texto fala de solidão, né? Porque a estrela era sozinha e ela não iria, se ela desaparecesse, não iria fazer falta para ninguém, não é? E aí a lua continuou insistindo em que o dia amanhecesse, porque tanto a lua quanto a estrela só aparecem no anoitecer, à noite, certo? Então, observaram que esse poema, ele não tem tantas rimas, né? Aqui a gente pode observar, por favor, amor, né? Que vai com fazer a rima, ó, triste, insiste. Nos outros versos a gente pode encontrar a composição do poema, porque aqui nós temos uma estrofe, né, com 4 versos, então a gente chama de quarteto. Por quê? Porque tem 4 versos, né? Cada linha aqui é um verso, ok? Perceberam? Muito bem. Cinema
engraçado e namorado. Aqui rima, né? Engraçado, namorado. Cinema, estrela não rimam tanto, né? E aí nós vamos ter mais, de novo, olha, uma estrofe com 4 versos, depois mais outra estrofe com 4 versos. E no final também. Então, nós temos um conhecido soneto, composto por 4 estrofes com 4 versos cada. Seguindo, nós vamos ter, assim como nos textos narrativos, há sempre o quê? Um narrador, né? Que é a voz que se expressa no poema, que a gente chama de eu lírico ou eu poético. E agora a gente vai para o Copos de Leite, é um outro poema, só que aqui nós vamos ter agora versos livres, como vocês estão vendo. Geralmente não tem estrofe, né? E aí a gente chama de versos livres. E nós temos aí, meu branco total alegra os olhos, o amarelo ouro doura os insetos, que bebem as gotas do orvalho nos meus. Então, copo de leite é uma flor, né? Que ela lembra um copo, né? Como a flor é branca, então lembra o leite. E aí ele começa a dizer, né? Meu branco total alegra os olhos, o amarelo ouro doura os insetos. Então, observe que, como é uma flor, geralmente o beija-flor e os outros insetos também vão visitar essa flor, né? E aí ele diz que bebe as gotas do orvalho nos meus. Então, como ela é uma flor, então ela vai captar aí o orvalho da noite, né? E os insetos vão lá e se alimentar desse líquido. Então, aqui nós temos versos livres, não tem tantas rimas, né? No total, olhos, ouro, insetos, gotas, orvalho. Não tem rimas, mas mesmo assim ele é considerado um poema por causa dos versos, né? Por causa da musicalidade que tem um pouco nesse poema, e assim a gente considera como sendo um poema. Aí o verso é o quê? É cada linha do poema, né? Pode ser um verso metrificado ou medido, que tem a extensão determinada pelo número de sílabas. Então, isso é toda uma metrificação que a gente pode fazer numa análise mais aprofundada, né, de um poema. A estrofe corresponde a cada conjunto de versos, como eu mostrei para vocês. Ele pode ser composto de 3 versos, de 4 versos, de 2 versos, de 5 versos, depende da composição que o poeta quer escrever. O refrão é o verso que se repete no fim das estrofes de certas poesias, música, hinos, etc. Então, os versos também eles podem ter, né, esse refrão, porém a rima é mais presente, né? A rima é a repetição, semelhança de sons vogais ou consoantes, geralmente a partir da última sílaba tônica, né, das palavras, como rabo, brabo, né, como vocês podem observar aqui. Pode correr no final ou no interior, chamamos de rima interna do verso. Como nós vimos, né, o primeiro poema havia essa organização, né? Uma das rimas estava no meio do verso. Podemos dizer também que existem os versos brancos ou soltos que não possuem rimas, né? Eu posso dizer que chamados de versos livres também. Eles não possuem rimas, ok? E aí vamos ver mais um exemplo. Olha, eu faço versos com quem chora. Desalento de desencanto, fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Então, observe aqui que é um poema do Manuel Bandeira. Nós temos aqui uma estrofe, tá? Organizada de 4 versos, olha, 1, 2, 3, 4, tá? 4 versos. Observaram que nós temos também as rimas, ó, chora agora, né? Ora, desencanto e pranto, ó. Então, nós temos rimas perfeitas. Seguindo, nós vamos ter aí, ó, sobre os versos acima. O poema trata do fazer poético, sofrimento, tristeza, angústia, proximidade da morte, quando ele usa as palavras, ó, desencanto, pranto, né? Pranto significa choro. E no primeiro verso já indica a palavra chora, né? Que indica sofrimento. Fecha e tens, e o eu lírico dirige-se ao leitor. Observe aqui, olha. Aqui.
Fecha meu livro se por agora, não tens motivo nenhum de pranto. Aqui ele é como se realmente ele estivesse referindo ao leitor, a pessoa que lê. Tu não tens motivo nenhum de pranto. Faz uma referência a quem está lendo o poema. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso não. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. Observaram mais uma vez, olha, a estrofe com 4 versos, né? Aqui novamente. E as rimas, né? Vão, coração, ardente, quente, né? E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre. Aqui rouca, boca, não rima muito, mas é bem parecido, né? A escrita está um pouco diferente. Corre e morre, é o mesmo som, então nós temos rimas perfeitas aí. Perceberam? Então nós temos aqui um poema de Manuel Bandeira, cumprindo aí a estrutura formal, né, da poesia, do poema clássico. Sobre os versos acima, processo de criação literária, apresenta sentimentos que levam a escrever o poema. A vida é passageira. O tema do poema, a vida é passageira. Muito bem, agora nós vamos ouvir, né, um áudio off de mais um poema e daqui a pouquinho a gente retorna. Soneto da Caixa de Fósforos. Minha cápsula de incêndios, meu cofre de labaredas. Meu pelotão de alva farda e altas barretinas pretas. Se só num níquel quem vende-os lhes aquilata o valor. Teus granadeiros da guarda não se inflamam de pudor. Fiat Lux do meu verso, símbolo vivo do amor. Qualquer fricção te incendeia, te arranca estrelas de dor. Minha gaveta de chamas com semente de calor. Luiz Bacelar, livro Frauta de Barro, 1963. Muito bem, então nós temos aí o poema, né, de Bacelar, o soneto de Caixa de Fósforo, né? Então ele traz aí como tema o sofrimento, né, a vaidade, né, são dos temas desse poema. Apesar de ele estar falando de uma caixa de fósforo, né, que é um objeto muito simples, né, muito comum, mas ele quer dizer muitas coisas através do quê? Da metáfora, né, que ele utiliza bastante nesse poema. Então, minha cápsula de incêndios, meu cofre de labaredas, meu pelotão de alva farda e altas barretinas pretas. Então, observe que ele fala pelotão de alva farda, ele está se referindo aos soldados, né? E aí, nesse poema a gente observa que ele é um poema clássico, porque ele é composto de estrofes, né? Como vocês podem observar, 4 versos cada um, né? Então ele vai seguindo aí a forma clássica do poema. Se só no níquel que vende-os lhes aquilata o valor, teus grandeiros da guarda não se inflamam de pudor. A mesma coisa, olha, ele segue a mesma estrutura, uma estrofe com 4 versos. Tem rima esse poema dele? Tem, ó, o valor, pudor, né? Seguindo nós temos Fiat Lux do meu verso, símbolo vivo do amor. Qualquer fricção te incendeia. Faz a comparação aqui, né, dos palitos, né, de fósforo. Quando você fricciona na caixinha, ele vai incendiar, né? E aí, isso remete ao quê? Ao sentimento de amor, como ele diz aí, ó, símbolo do vivo amor. No caso, é a paixão, né? Que é fazendo uma comparação aí com a chama, né? Do palito de fósforo. Aqui ele já muda, gente. Olha, temos um terceto aqui, olha. Por que é terceto? Porque tem 3 versos, tá? Cada um. Ok? Muito bem. Agora nós vamos a falar algumas coisas sobre o ritmo, né, do poema, que os poemas também podem ter isso, e a gente pode ver através das sílabas, né? Aqui, olha, verso, sangue, volúpia, ardente. Então, são sílabas tônicas, né, que vão dar um certo ritmo no momento que você está falando, né, as palavras. Tristeza, esparsa, remorso, vão. Então, observe aqui, ó, as sílabas tônicas das palavras vão dar esse ritmo,
Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. Notaram? Então, esse ritmo, as poesias também podem ter isso. Cada verso apresenta algumas sílabas, né, com maior intensidade sonora, justamente para provocar esse ritmo nos versos do poema. Então, vamos só relembrar rapidamente o que é um poema, né? É um gênero textual que se constrói não apenas em ideias e sentimentos, mas também por meio de emprego do verso e de seus recursos musicais, porque os poemas, eles também podem ter esse recurso, né? A musicalidade. Por quê? Porque os poemas na antiguidade, eles eram acompanhados de instrumentos musicais. Então, com o passar do tempo, deixou-se, né, de utilizar os instrumentos e passou-se a ficar apenas no uso das palavras, para provocar essa musicalidade no momento, né, da fala desses poemas. A sonoridade, o ritmo das palavras e de palavras com sentido figurado, conotativo, que no caso é o quê? As figuras de linguagem, como a metáfora, a assonância, a literação, entre várias outras figuras de linguagem que se queira utilizar. O poema é o texto poético, organizado em versos, né, em linhas, em tamanho limitado, ou seja, ele é diferente dos textos em prosa, porque eles são bem maiores, né? E os poéticos não, eles são menores. E o eu lírico e o eu poético é a voz que se expressa em uma poesia. Tal voz manifesta sentimentos, emoções, pensamentos e até opiniões quando são poemas críticos. A musicalidade de que se caracteriza os textos poéticos é resultado da utilização de recursos presentes na poesia e de todos os tempos, tais como a métrica, o ritmo, a rima, a literação e a assonância. Então, turmas, essa foi a nossa aula sobre poema e poesia, e até uma próxima oportunidade.